Então, voltamos hoje, né, após um tempo sem palestras, depois da semana universitária, né, e feriados. E temos hoje um tema muito especial, né, sobre sonhos, um tema pedido faz tempo já para quem frequenta o GETAP. E para quem não conhece o GETAP, né, nós somos um grupo que fazemos palestras com temas variados, que não se encontram na universidade assim tão abertamente. Temas mais polêmicos, né, desde espiritualidade até consciência, psicologia. E então, quem quiser acompanhar o grupo, né, no Facebook, só curtir a página, acompanhar que toda semana, quarta-feira, na SF Teatro, a gente tem palestras diferentes. E hoje temos a super convidada Teresa Coimbra. Teresa é psicóloga junguiana, é professora no Instituto Junguiano de Brasília, tem formação fora do Brasil também, e também tem formação em terapia iniciática, ou seja, uma pessoa que tem muito a compartilhar com a gente. Então, é isso. Boa palestra. Obrigada, Érica. Obrigada pelo convite. E enquanto nós estávamos pensando no tema, na maneira de convidar, veio esse tema, né? O que os sonhos revelam. E eu acho que eu quero somar o que os pesadelos revelam também, porque hoje a gente está em um dia com muitos estímulos externos, muitas pessoas tocadas pelo que está acontecendo nos Estados Unidos, a UNB parcialmente ocupada. Eu recebi um monte de WhatsApp, vai ter palestra ou não vai? Então, seguramente nós temos presentes no nosso encontro os dois lados da moeda e a possibilidade do nosso inconsciente responder a esses estímulos de um contexto mais ampliado, porque os sonhos trazem para cada um de nós essa oportunidade, além daquilo que a gente conhece, de um outro prisma, de uma profundidade. Como é que eu recebo e como é que eu me situo nesse meu momento? E eu gostaria de começar perguntando para vocês não vão ter que compartilhar isso, como é que anda o seu relacionamento com o seu inconsciente através desse maravilhoso mediador, desse maravilhoso canal de expressão que são os sonhos. Então, por um momento, procura se dar conta. Quantas vezes por semana você se lembra dos seus sonhos? Qual foi o último sonho que você se recorda? É o que está mais fresquinho. Pode ter sido o dessa manhã, pode ter sido de um mês atrás. E deixar essas imagens presentes durante o nosso encontro, porque é uma informação que eu pretendo passar para vocês, mas com a intenção de nutrir essa possibilidade dentro de cada um de nós. Então, se vocês conseguirem trazer através da lembrança a sua relação com sonhos, vai ajudar um pouco nesse sentido. Qual foi o sonho que mais te marcou na sua vida? Aquele sonho que pode ter acontecido há 5, 10, 15 anos atrás, e que quando alguém fala de sonho, ele volta. Tem muitas maneiras de percorrer esse tema, que é com certeza muito vasto, mas o que o Eric me pediu é puxar o fio do que o Jung tem a dizer a respeito dos sonhos. Até a década de 50, a gente ainda acreditava, isso há 60 e poucos anos atrás, que nem todas as pessoas sonhavam. Só algumas pessoas sonhavam, umas com uma frequência maior, outras com uma frequência menor, e que as pessoas que tinham sonhos muito significativos eram a exceção. Com a descoberta nos laboratórios da atividade cerebral, da fisiologia dos sonhos, quando a gente entra em BOR, movimento ocular rápido, ou REM em inglês, Rapid Eye Movement, é justamente naquele momento que é essa dica que a gente dá para o mundo externo que a gente está sonhando. E aí muitas revelações foram feitas a respeito da biologia, da fisiologia dos sonhos. E ainda tem muitos laboratórios, tem ou na UNB, tem muitos laboratórios nos Estados Unidos que vão procurar compreender o sono e também esse grande momento que é o sonho durante um período da noite. A cada noite a gente sonha de 3 a 4 vezes. Geralmente a gente vai se lembrar só do último sonho. E todo mundo já teve experiência quando você está com sede, acorda para ir no banheiro, às vezes tem um barulho
fora de casa ou um barulho dentro de casa, você pode despertar naquele momento que você estava terminando um sonho. Geralmente nessa noite você vai se lembrar de 2 ou 3 sonhos. É claro que a nossa sociedade descarta um pouco, não sabe muito o que fazer com os sonhos. Eu vou lembrar dos sonhos quando eu estiver fazendo psicoterapia, quando eu estiver fazendo uma análise. Mas os sonhos, se você se aproxima da linguagem deles, cada vez você fica mais familiarizado. Vai ter um aspecto comum na linguagem dos sonhos e vai ter um aspecto particular. É como se o seu inconsciente vai criando figuras de linguagem, metáforas, analogias, eufemismos, que você reconhece. De novo essa situação, eu já vi isso. No livro do Jung, que é o único que eu vou recomendar para vocês hoje, que é Memórias, Sonhos e Reflexões, que é a autobiografia dele, que inclusive ele pediu que só fosse publicada depois da morte dele. Ele revelou muitos dos sonhos que ele teve ao longo da vida dele e também colocou muitos dos sonhos dos pacientes dele. E falou que os sonhos e as visões que ele teve foram a matéria-prima para todo o trabalho que ele desenvolveu. Foram a fonte de toda a obra, de toda a vida dele. Se a gente vai um pouquinho lá mais para trás, no início da criação da antropologia pelo Edward Tyler, ele vai falar meio horrorizado que as sociedades, como eram chamadas, infelizmente, de primitivas, já de uma maneira muito pejorativa, diminuindo, que esses povos bárbaros não conseguiam diferenciar o objetivo do subjetivo. E aí é que a gente constrói a ciência, nas palavras dele. E que eles davam muita importância para os sonhos. E não conseguiam fazer essa diferenciação. É como se os sonhos estão integrados ao dia a dia. Tem uma escuta para essa dimensão. E isso foi desqualificado. Porque o que aconteceu e ainda acontece é você colocar o que a gente tem de objetivo de uma maneira superior à nossa subjetividade. Então, o que é material é melhor do que aquilo que é o sentimento. O tangível tem valor. O intangível, que são as sensações, não valem nada. Então, se eu tive uma experiência à noite, através do meu sonho, foi só um sonho, descarta. Se eu tenho uma experiência com uma pessoa, aí eu levo isso em conta. E muitas sociedades, muitas nações indígenas, dão exatamente o mesmo valor. E aí é claro que a psicologia, e o Jung com certeza fez isso, começou a falar, peraí, a gente tem muito a aprender com eles. Porque é essa proximidade com o inconsciente que leva a gente a se atualizar, a corrigir distorções, a compreender como é que o meu inconsciente está compensando algo que eu estou deixando totalmente de lado. E algo também que incomoda muito essa mente muito crítica, que é só objetiva, que só liga para a matéria, é a questão do tempo. No sonho, no inconsciente, a gente terá uma circularidade em relação ao tempo. O que é isso? Passado, presente e futuro não é uma coisa cartesiana e definida em 3 tempos. Isso nos incomoda muito, porque a gente perde totalmente o controle. É comum, às vezes, uma pessoa tirar um cochilo no avião, ou no trem, ou no ônibus, e ela dormiu no tempo do relógio 5 minutos, mas ela relata um sonho de 20 minutos. Como é que cabe? Como é que cabe? Nessa experiência da matéria, eu consigo falar com você o que cabe em 5 minutos. Na dimensão do inconsciente, não tem isso. Outra coisa que incomoda um pouco essa tentativa de controlar é que você pode ter um sonho que leva você lá para trás. E eu nem vou falar qual é a distância que a gente pode ir, ou então para frente. É comum esses sonhos acontecerem, isso o Jung observou várias vezes, que você pode ter um sonho, que lança luz sobre um evento que não aconteceu ainda. É claro que você só vai saber quando esse evento acontecer. Geralmente o inconsciente ele não faz isso para que a gente evite a situação,
Mas o que eu acho que acontece é que a gente se prepara um pouco para ela. Eu tive um desses sonhos, eu sou muito ligada a sonhos, desde a infância eu lembrava dos sonhos, numa casa em que ninguém falava de sonhos. Então, foi chegando uma época da minha vida, lá no início da adolescência, com 11, 12 anos, que eu estava por aqui, de material de sonho, não falava que, ai menina, isso é só um sonho, é só um sonho, é só um sonho. E eu comecei a pintar e a desenhar os meus sonhos, que foi uma maneira natural de começar a digerir tantos conteúdos. Esse sonho eu tinha 19 anos. O sonho, eu estava subindo a ponte, aqui, a primeira ponte, né, indo para o lago. E quando eu saía da L2 e começava a entrar na ponte, todas as luzes se apagavam e começava assim uma tempestade como eu nunca antes tinha visto na minha vida. O carro caía da ponte. E eu saí imediatamente do carro e eu vi uma corrente no meio daquela escuridão, no meio daquela água que eu já não sabia mais o que era chuva, o que era Lago Paranoá, e eu vou na direção da corrente. Quando eu olho, tem uma pessoa que está segurando a corrente. Ele está num barquinho, ele está com um capuz negro, a cara dele é uma caveira, ele olha para mim, tipo, ou é comigo ou é comigo. E eu começo a tentar dialogar com ele. Peraí, tudo bem, beleza, né? Eu quero segurar e tal. E ele, essa é a única chance. Eu olho para o lado, não vejo nada, só água. Acordo com o coração aqui, adrenalina, bebi água, dormi. No dia seguinte, eu estava voltando para casa, não estava chovendo. E eu não me lembrei do sonho. Quando eu estava saindo da L2 para entrar na ponte, todas as luzes apagaram, começou uma tempestade, como eu nunca tinha visto antes, me lembrei do sonho. Aí eu falei, bom, o que eu faço agora? E era tão escuro, e a quantidade de água era um volume tão absurdo, e eu tinha uma belina velha caindo aos pedaços, que entrava água no distribuidor e tinha que secar com uma flanelinha. Eu já tinha várias flanelinhas ali no porta-luvas. Eu falei, bom, como é que eu vou secar o distribuidor? Enfim. E eu fui vagarosamente, só que eu perdi totalmente a noção de onde eu estava, porque eu andava tão devagar e tinha um volume de água tão grande vindo na minha direção, que eu não sabia se eu já tinha atravessado a ponte, se eu não tinha atravessado ainda. Meus pais moravam na época na QI19, que era barro na época, não tinha nem asfalto para entrar para lá. E assim eu fui. Aí quando chegou ali mais ou menos na QI15, começou a parar de chover, e isso era um percurso que demorava uns 15, 20 minutos, demorou 2 horas para fazer esse percurso, para vocês verem a lentidão, né, o tempo que eu precisei. E quando eu cheguei em casa, estavam todas as luzes acesas, meu pai lá embaixo, e eu não entendi, né? Aí a minha mãe falou, Teresa, seu pai ouviu você chamando ele. Na casa dos meus pais não tinha caído, Brasília é sempre assim, né? Não tinha caído uma gota de água. E eu não pensei no meu pai, nem na minha mãe. Então teve alguma comunicação. E aí ele ficou muito preocupado. E meu pai é até hoje uma pessoa muito cética, muito racional. Ele achar que o Edward Tyler falou é 100% correto. Mas é isso que o inconsciente faz. Ele leva a gente além do que a gente conhece, dos nossos conceitos e dos nossos preconceitos. É claro que esse foi uma preparação. Eu levei muito a sério aquela escuridão e aquela tempestade. Se evitou que o meu carro caísse do lago ou não, aí a gente entrar nesse tipo de coisa, eu acho que não cabe. Eu senti uma prontidão para responder àquela situação, e o sonho foi o sonho da noite anterior, estava fresquinho. Bom, tem muitos exemplos, como eu falei para vocês, no livro do Jung vocês vão encontrar vários exemplos aí de sonhos que não estão relacionados com essa maneira que a gente se organiza em relação ao tempo. Se a gente olha aqui para o Xingu, isso o Darcy Ribeiro falava muito, né? Muitas nações têm esse contato profundo com a dimensão dos sonhos. E eles acordam a cada sonho que eles têm durante a noite. Eu tenho um irmão que é antropólogo, eu tive com ele entre os suruís, quando eu tinha, em Rondônia, quando eu tinha uns 20 anos, e eles acordam a cada sonho e contam para a pessoa que está ao lado. Se a pessoa acordar, ela escuta. Se não acordar, eles contam do mesmo jeito. Falar é importante, então é uma coisa meio caótica, né? Dentro, as malocas lá não são muito grandes, devem ter umas 30 pessoas.
E aí, e eu não entendia nada, né? Então, fala, registra, dorme. Quando você tem uma quantidade X de sonhos que você, sonhador, acha que é significativo, você leva ao pajé. E ele vai com você escolher um sonho que é aquele que você tem que se aproximar e ouvir. E você canta esse sonho. E canta esse sonho. E canta esse sonho. Até que você tenha conseguido ouvir o que o sonho quer te falar. E aí você passa por mais uma leva de sonhos. Que maravilha, né? O hábito de cantar o sonho, você vai ver isso em muitos lugares diferentes. Bom, se a gente vai para o Jung, como ele lembrava dos sonhos que ele teve aos 4 anos de idade e teve a vida dele momentos muito caóticos ainda na infância, na adolescência, uma dificuldade de ser ouvido, de ser visto pelos pais, o pai passando por uma crise, ele era pastor, e ele percebia que ele não acreditava naquilo que ele estava falando, dificuldades na escola também, fez um trabalho maravilhoso, o professor falou que ele tinha plagiado o trabalho, e aí ele somatizou, começou a ter desmaios, ele tem muitos momentos difíceis, mas essa bússola interna orientando, aonde você se encontra, para onde você pode ir, porque com a bússola a gente tem que fazer isso, né? Às vezes eu estou querendo ir para o norte, mas eu não sei, eu tenho que saber onde eu me encontro no momento, para aí eu poder marcar a minha trajetória. E ele teve a trajetória dele marcada pelos sonhos. E é interessante, né, porque eu acho que também nessa proposta construída pelo Jung, a humildade é algo que eu acho que é muito importante para a gente ficar em contato. Porque o inconsciente da gente, às vezes, vai dar esses toques. Né? Você está se achando, ou você não está usando o seu potencial, essas correções que o sonho faz para a gente diariamente. Tem um sonho que ele fala da compensação, que seria uma das funções do sonho, uma função compensatória, que tinha uma paciente que ele estava acompanhando e que ele não achava que ela era lá muita coisa, não. Ele a diminuía, ele a desqualificava, e teve um dia que ele sonhou que ela estava num lugar bem alto, esse sonho está relatado, né, no Memórias, Sonhos e Reflexões, e ele ficava olhando para ela assim, de baixo para cima. Quando ele acordou, ele falou, olha só o que o meu inconsciente me fez fazer. Ele inverteu a situação. E aí ele começou a valorizar ela, ele começou a receber aquilo que ela falava de um outro ponto. Isso foi uma dica para ele, né? As interpretações que a gente vê muito nos filmes, aquela matou a charada do sonho, essas são raras, gente. Eu acho que o caminho do sonho é um caminho mais artesanal, é um caminho mais ponto por ponto. É você puxar esse fio da matéria-prima do inconsciente e ir tecendo com ele. Então são as ampliações, as associações, você perceber quando tem uma compensação aí. E eventualmente vem uma interpretação. A Maria Louise von Franz, que foi uma pessoa que trabalhou com Jung durante muitos anos, ela conheceu Jung, ela ainda tinha 18 anos de idade, então ela teve um longo período de aprendizagem com ele. E ela fazia análise com ele e pagava fazendo tradução de textos de alquimia, pagava fazendo tradução de contos de fada, porque ela era uma excelente tradutora. Ela fala que teve uma vez que ela levou um daqueles sonhos assim que você não sabia nem por onde começar, não tinha entendido nada. E ele foi trabalhando, até que ele sentiu que ele tinha feito uma interpretação redondinha. E ele falou, puxa, que pena que eu não consigo fazer isso para os meus sonhos. É raro que eu consiga fazer para alguém, e para mim eu nunca consegui fazer. Né? Então, e uma outra coisa que ela comenta muito a respeito dele, é que quando ele fazia uma interpretação e a pessoa olhava esquisito, ou não sei, então, deixa quieto. Vamos continuar passo a passo, ponto por ponto. Então, às vezes, isso também, essa pressa, né, da gente, já sei o que é. O sonho, ele tem uma característica inesgotável por ser simbólico. Se você decodifica tudo que está num símbolo, ele deixa de ser um símbolo, ele passa a ser um sinal, como um sinal de trânsito. Vermelho, para, verde, vai.
o símbolo ele sempre vai ter um aspecto a ser revelado, assim como os sonhos. Uma outra imagem que o Jung gostava de falar é um sonho como um cristal. Você coloca ele diante da luz, cada parte do cristal você pode ver uma manifestação diferente. Então você vai pegar esse cristal e você vai girando ele. Coloca ele na direção da luz, que são as ideias, as associações, o conhecimento. Como é que a gente faz uma associação? Você sonha com um aspecto simbólico, ele mandava as pessoas para a biblioteca, vai pesquisar. Agora a gente vai para a internet, vai para o Google, e aí a gente coloca um símbolo ali que veio no sonho, e aí as associações são suas. O que faz sentido? Né? O que dessas informações todas que eu não sabia a respeito do meu sonho fazem sentido? Uma outra questão muito presente nos sonhos são as sincronicidades. Eu sei que muita gente já ouviu falar disso. O que é uma sincronicidade? É uma coincidência significativa. Ela é atemporal e acausal, que são os dois princípios básicos que orientam a nossa vida. Por que a gente está aqui hoje, quarta-feira, 12h30? Tudo é causal e temporal aí. Mas tem outros aspectos que às vezes são revelados. E a sincronicidade é justamente isso. Por exemplo, esse sonho que eu tive com o carro caindo da ponte foi uma sincronicidade, porque foi um dia antes desse acontecimento na minha vida. Agora, como é que na linha do tempo eu consigo me relacionar com isso? O Jung tinha uma paciente que falou que era uma mulher muito prepotente, muito poderosa e muito preconceituosa. Então ela tinha vários preconceitos em relação a várias pessoas. E um dia ela sonhou que ela chegou naquela pompa dela e foi recebida. Ah, senhora, por favor, vem por aqui. Que era como ela vivia a vida dela. Por favor, todos seus amigos estão ali de trás daquela porta. Quando abriu a porta era um estábulo, com os animais que ficam dentro do estábulo. Na hora que ela contou o sonho, né, tinha um aspecto de um senso de humor nisso daí. E o Jung ficou muito fascinado com isso. Falou, quem é esse ser dentro de cada um de nós que tem essa perspicácia, essa criatividade, essa espontaneidade e algo sob medida? Porque era difícil abordar ela, porque ela estava tão cerceada por ideias preconcebidas que ela era difícil de chegar até ela. Mas o inconsciente chegou. E aí ele começou a questionar a partir desse sonho. O que é isso dentro de mim? O que é isso dentro de cada um de nós? E aí ele fala, para quem já leu um pouquinho de Jung, né, da personalidade número 2. Então ele percebeu que tinham dois aspectos bem claros dentro dele. Um que ele chamou de personalidade número 1, que ele falou que é esse menino que vai limpinho para a escola, que faz tudo certinho. Algo que eu acho fantástico. Filho do meu pai e da minha mãe, quer dizer, recebendo toda essa carga, né, das expectativas que a gente recebe, e não muito inteligente. O número 2, ligadíssimo à natureza, em total sintonia com a natureza. É esse que sente o sopro das estrelas, que sente o sopro do infinito durante a noite e que tece essas imagens, essas narrativas. Ele é o diretor, as personagens, o cenário e a plateia de cada um dos meus sonhos. Ele foi um pouco mal interpretado, né? Os psiquiatras falaram, personalidade esquizoide, o cara está dividido, né? Mas é claro, né, que se a gente vê de um outro aspecto, ele estava buscando uma conciliação, uma compreensão entre isso. Tem uma nação, Naskapi, no Canadá, que fala exatamente disso. Os antropólogos que começaram a ir lá no século XVIII falaram, nossa, esse povo não tem religião, não. Não tem nenhuma religião organizada. Como é que pode isso? E aí o que tem de comum, né, todas as pessoas que foram lá observar os Naskapi, é que eles falavam que existe dentro de cada um de nós o centro universal da alma. E o centro universal da alma criará sonhos para cada um de nós. Escute os sonhos, receba as orientações e crie a partir deles. Crie músicas, crie desenhos, crie artesanato,
deixe que os sonhos fiquem bem perto de você. E as danças, as festas, as atividades culturais vêm a partir do grande homem, do grande ser que habita dentro do coração de cada um de nós. Que, em outras palavras, é o que o Jung falou. O que é o sopro das estrelas e o sopro do infinito que nos visita durante cada noite? Bom, eu acho que eu vou mostrar umas imagens para vocês agora, que eu acho que pode ajudar um pouco. Vamos lá. Pegando esse aspecto da criatividade, manter uma imagem de sonho perto de você vai ajudar você a virar esse cristal diante da luz. Eu trouxe algumas imagens que eu pintei, né? E outras de outras pessoas também. Essa eu fiz eu devia ter uns 15, 16 anos. É claro que era um sonho mais complexo, né? Mas que o que terminava é que essa fumaça deixava as últimas folhas caírem. E esses seres não muito formados colhiam, meio desesperados, essas folhas. Pensa assim, foi uma imagem muito forte, né? Ter cristalizado ela dessa maneira. E quando eu pintava a óleo nessa época, eu demorava entre 6 a 8 meses para terminar uma tela. E o óleo é bom que ele é molinho, né? Ele te dá um tempo para ir trabalhando. Então essa foi uma imagem, né? Essa é muito interessante. Eu comecei a estudar Jung com a Isabel Maria de Carvalho. Algumas pessoas conhecem ela, deu aula no UNB. E eu comecei a estudar Jung com ela justamente porque eu tinha essas imagens no meu quarto, que era assim o meu reduto meio protegido. E uma vez no meu quarto entrou a esposa de um primo do meu pai, olhou e falou: ai, Tereza, esse negócio parece sonho. Aí eu meio assim falei: são. Ela falou: você não quer estudar Jung? E eu já tinha comprado O Homem e Seus Símbolos ainda quando eu estava estudando para o vestibular. Aí ela falou: tem uma pessoa que chegou aqui, trabalhou com a Anísia da Silveira, e aí eu fiquei muitos anos, né, com a Isabel Maria, e aí foi um dos primeiros sonhos que eu tive ligado, né, eu acho que a temática junguiana, onde eu tenho esse homem de uma outra época com essas 3 bailarinas saindo de um lado do rosto, o que para mim foi uma manifestação do que ele chamava de ânima, né, desse aspecto do feminino no homem, a ânima, e do aspecto do masculino na mulher, que é o ânimos, que é um arquétipo, que são essas predisposições genéticas que a gente tem de manifestar temas comuns. Então você vai ver a manifestação da ânima no homem e do ânimos na mulher nos 4 cantos do mundo através dos tempos. Não é uma novidade. Então acho que isso é uma maneira de eu ter... Só que no sonho ela era bonito, porque elas dançavam, elas entravam e saíam, davam pirueta. É uma imagem cristalizada, né? Essa é interessante porque ela parece a camisa do Eric, né? Esse eu devo ter tido com uns 22, 23 anos. Eu sonhei que eu estava em um estúdio feito de vidro no meio do mar, flutuando no meio do mar. As ondas batiam, mas eram ondas muito calmas e tranquilas, faziam aquela espuma, e era uma sala de aula. E eu estava ali sentada, muito ansiosa, muito agoniada. E eu tinha uma tarefa para cumprir, que eu não sabia qual era a tarefa, nem como cumprir a tarefa. Eu olho para as pessoas à minha volta e já está todo mundo se mexendo, todo mundo fazendo, e eu ali, né? E eu, o que é que eu faço? E eu começo a olhar, e uma pessoa ao meu lado, ela parece que ela compôs um holograma, e aí tem aquele movimento de holograma, e eu, caramba, o que é isso? E aí eu, olhando agoniada para o lado, de repente chega um mestre chinês, pula em cima da mesa que eu estava, tinha uma mesinha, cada uma tinha uma mesinha, e ele pede para eu parar de olhar para os lados, que se eu ficar olhando para o que as outras pessoas estão fazendo, eu nunca vou encontrar o que eu tenho que fazer. E ele me dá um monte de papeizinhos cortados. E ele falou: aqui tem a quantidade exata para você formar uma única imagem. Os papeizinhos eram exatamente dessa cor, verde e preto. E aí, sem ter a menor ideia, depois de muito tempo, foi um daqueles sonhos que eu acordei cansada, eu formo essa imagem. Que é claro que tem uma sobreposição aí do símbolo do Tao,
também com peixe, que é um símbolo muito importante do cristianismo, nas artes também, símbolo do inconsciente. Muitas vezes esse olho do peixe que se levanta é considerado algo, né, que está emergindo, que você pode receber do seu inconsciente. Aí veio essa imagem, parecida com a sua, né, Eric? É bem parecido. Mostra a camisa. Olha a sincronicidade aí, ó. Pois é, veio com a camisa dos O peixes. peixe também é o zodíaco, é o início e também o final, né? Porque ele é a síntese. O início e o final. Muito legal. Esse é interessante, esse também foi um... Esse eu já devia estar com uns 30. Eu sonhei, né, que é claro que estava tudo em movimento. Esse labirinto estava em movimento, essa sangue, que eu associei com sangue, né, estava escorrendo também, enfim. Eu fiz essa imagem, só que eu gostava muito dela. E aí eu já estava mais corajosa, eu já botava as coisas pela sala da minha casa, nessa época. E aí já chegou uma pessoa muito simples lá em casa, ela olhou para esse quadro e ela falou: eu já sonhei exatamente com essa imagem. E aí eu já estava muito mais tranquila. Eu falei, mas ela é uma imagem de sonho, né? Eu fiz ela a partir do sonho. Aí a gente compartilhou o sonho dela tinha uma característica um pouco diferente da minha, mas eu achei incrível. E depois foi muito interessante, que por isso que o desdobramento do sonho, você colhendo ele, ou registrando, ou contando, ou pintando, cantando, bordando, não importa a forma, se você faz essa colheita, você retira ele e traz ele para perto de você, as emanações dele vão continuar durante a sua vida. Uns 5 anos depois, eu sou muito amiga do Roberto Crema, eu fiz terapia com ele muito tempo, depois eu trabalhei com ele, depois a gente fez um grupo durante 20 anos, então o Roberto é uma pessoa que é muito importante na minha trajetória de vida. Eu sonhei que eu era essa mulher, que eu estava grávida, que eu saía de dentro de um armário, literalmente, figura de linguagem de sonho é uma maravilha, né? Eu saía de dentro de um armário que ficava no corredor de um apartamento onde eu morava, e o Roberto fazia um parto. Aí eu ia, ficava na posição de parto, só que o que saía de mim eram luzes, não era nada de matéria. E realmente, né, o Roberto foi um grande parteiro dos meus processos, e ali focalizou muito isso. Claro que o Roberto é uma pessoa que sabe receber os sonhos, que sabe honrar os sonhos. Aí no dia seguinte eu cheguei com o quadro embaixo do braço: Roberto, sonhei com você. Inclusive foi algo incrível. Nós tivemos um grupo durante 20 anos com o Roberto. Nós éramos 8 psicólogos. A gente começou fazendo supervisão, mas é claro que esse grupo foi evoluindo para muitas outras possibilidades nas nossas vidas, e a gente notou que a gente sonhava um com o outro com uma frequência tão grande que o que a gente fez, a primeira coisa, a gente se encontrava sempre na sexta-feira à tarde, era o que era chamado de comunidade de sonhos. Qualquer sonho que você tivesse tido com uma daquelas 8 pessoas, a gente começava compartilhando o sonho, ouvindo o sonho. Então também foi um estímulo muito forte para mim durante esses 20 anos com o Roberto. Mas ela aparece 5 anos depois, grávida no meu sonho. Essa é uma mandala feita por essa nação Nascap, né? Inclusive a gente estava olhando na internet, quando eles foram contactados pela primeira vez, ainda no final do século XVIII, eram apenas 40 famílias. Hoje eles até têm um site, enfim, um grupo pequeno, mas seguem, né, ouvindo aí esse grande homem, esse grande ser que habita o coração. É uma mandala, claro, Jung falou muito das mandalas. As mandalas aparecem muito nos sonhos, são os círculos mágicos, né, que levam às vezes a uma reorientação, a um encaminhamento para a totalidade. E essa é uma bordada e uma bolsinha que eles usam. Isso é uma coisa muito interessante também, né? Você colocar os símbolos nas suas coisas do dia a dia, nas coisas que são tarefas do número 1, digamos assim. Eu acho que é uma maneira de circular essas possibilidades ao invés de deixá-las isoladas.
Tem uma fase muito interessante do Goya, pintor espanhol, né, onde ele claramente estava começando a pintar essas imagens. Essa é dos caprichos da década de 30, e aí você vai ver muitas gravuras que são aquelas questões do dia a dia. Cuidando da criança, pegando os animais na feira, essas questões de número 1. E aí, outras, né, como essa, desse voo, quantas pessoas já sonharam que estão voando? Como que essa figura de linguagem, digamos assim, está presente, é utilizada pelo nosso inconsciente. Esse eu acho uma maravilha. Esse eu acho que é bem conhecido, né? E o título desse é A Razão Desperta os Monstros. Essa é crueldade. E essa é medo. No sonho também vai ficar muito presente as emoções e as sensações, que é uma maneira de ajudar a gente nessa colheita. Qual foi a emoção e a sensação que o sonho trouxe para mim? E buscar uma associação durante a sua vida. Então, por exemplo, o que faz você sentir medo hoje? O que está trazendo medo para a sua vida? É o fio da meada que a gente puxa mais e consegue tecer mais. Aqui a gente tem essa imagem mais tenebrosa. Às vezes os sonhos são tenebrosos. Deixam a gente com medo, deixam a gente sentir dor, mas é o que é. É o que está na sua pauta, naquele momento, para você integrar, para você assimilar. Eu adoro a obra do Salvador Dalí e o Joseph Campbell, que a gente até botou no convite, né, a logomarca da Fundação Joseph Campbell, da qual eu faço parte há 18 anos, e também do Instituto Jung de Brasília. E o Campbell, ele falava que quando o tempo chega no inconsciente, é isso que acontece, o relógio fica mole, ele derrete. A noção de tempo é naturalmente dissipada. E tem muitas imagens, né, que o Salvador Dalí pintou, onde o relógio ficou mole, quer dizer, entrou para o inconsciente. Porque com o tempo a gente controla, ou a gente acha que a gente pode controlar muita coisa. Mas tem um outro aspecto a ser escutado que não faz tic-tac. E esse é maravilhoso, né? Ele pintou muito, se a gente pode falar em termos junguianos agora, Gala, que foi a ânima da vida dele, né? Aquela mulher que o arrebatou. E ele pintava ela com muita frequência nua, ou fotografava ela despida. E esse sonho, essa imagem daí é o voo de uma abelha em torno de uma romã 1 minuto antes do despertar. Essa é o título desse sonho. Claro que essa obra é muito interpretada, né? As pulsões, essa força desses tigres, a romã em algumas histórias é símbolo do inconsciente. A Perséfone não consegue sair do submundo de Hades porque ela comeu 3 sementinhas de romã. Pronto, em termos de imagem é isso aí. Um outro aspecto interessante dos sonhos é que eles preparam a gente para transições. Transições de trabalho, de relacionamento, chegada dos filhos, saída dos filhos de casa. Esses estão assim repletos para a gente que tem uma prática clínica no consultório. Estou me lembrando de uma pessoa que ela sempre sonhava com o filho, com a voz dele, né? Mas como se ele fosse um neném ou como se ele fosse um menino de 3, 4, 5 anos. Eu já era um rapaz de 18, 19. Qual que era a dica que o consciente dela estava dando para ela? Ele não é mais um neném, né? Ele é um homem de 18, 19 anos. E ela conversava com ele, mas ficava aquele incômodo, né?
de estar falando com o neném como se ele tivesse 18 anos. E a pessoa se dá conta disso. Talvez esse olhar para os sonhos com um pouquinho de senso de humor, sem preconceito, com abertura, sem muita lógica, especialmente a lógica cartesiana. Você tem que se distanciar e se abrir um pouquinho. Isso para ela foi uma dica maravilhosa. Eu tenho uma pessoa que eu acompanhava e que ela teve muita dificuldade assim, para sair do papel profissional, que era um papel que dava muito poder, muito prestígio, muita projeção social. Isso foi muito trabalhado durante o nosso processo. E aí ela se aposentou e ela começou muito a sonhar com o armário dela, com as roupas. Porque ela tinha que se vestir de uma maneira muito pré-estabelecida para trabalhar. E aí aquela quantidade enorme de roupas e o guarda-roupa dela parecendo laranja. Teve uma vez que apareceu só esses tons de azul e lilás, outras cores ali aparecendo. E aí teve uma vez que ela estava com uma saia enorme e quase a saia caindo, de tão 2, 3 números maior que ela. E chega uma colega de trabalho, né, da época que ela trabalhava, e fala: essa saia está muito grande. A primeira associação que eu fiz foi: você não está mais na saia justa, né? Porque ela vivia numa saia justa no trabalho, muita responsabilidade, responsabilidades às vezes acima do que é possível cumprir. Então, ela que coordenava grandes equipes, então aquela saia justa o tempo todo. E quando eu falei isso, a risada e o alívio foi enorme. Pronto, não estou mais na saia justa. Tem figura de linguagem, quanto mais essas expressões que a gente usa popularmente, o inconsciente da gente vai lá, pega e coloca numa imagem de sonho. O Jung fala de um menino, né, que tinha interesse lá por uma menininha, isso ainda no período escolar, lá atrás, na Suíça, onde esse tipo de expressão era sempre muito reprimido, né? Criança é um ser assexuado, era visto assim, tinha que ser vivido dessa maneira. E o menininho ficava lavando as mãos. Não, era a menininha que quando ele se aproximava, lavava as mãos. Essa coisa, lavar as mãos. Ele trabalha muito em cima desse sonho. O que esse sonho está querendo falar? Eu lavo as mãos do desejo que você sente por mim, eu lavo as mãos dessa situação. Então, a figura de linguagem, né, ela vai muitas vezes dar uma dica para a gente. A Von Franz também tem um exemplo que eu acho muito legal, que às vezes você fica diante da pessoa e é a vida da pessoa. Você não sabe até que ponto, né, aquilo que você fala vai interferir ou vai interditar um próximo passo. E, em geral, com exceções, é claro, as pessoas que têm formação em psicologia analítica, elas têm a tendência a dar esse tempo para a pessoa, ao invés de falar faça isso, não faça aquilo. Então, ela estava trabalhando com uma pessoa que sofria de alcoolismo já há muito tempo, um caso muito grave, e ele estava 2 meses sem beber. E aí ele chegou para ela e falou: já tem 2 meses, eu me sinto tão só no final de tarde, o que você acha de eu tomar uma cervejinha? Ela falou que veio aquele não na hora, mas ela segurou. Aí muito corajosamente, foi um ato de coragem da Von Franz, ela falou: se você está com muita vontade, experimenta, mas se coloca à escuta do seu inconsciente. Esse homem foi, bebeu a cerveja. Na sessão seguinte, ele voltou e falou: tive um sonho. No sonho, ele pegava o carro dele, que era um caminhãozinho, e ia subindo numa montanha íngreme, muito alta, muito alta. Quando ele chega lá em cima, não tem freio. Ele desce a montanha de uma vez e fala: e volto à estaca 0. O que o sonho falou? Né? Não dá. Não dá. E foi quase que literal. Você não tem freio. Você só tem acelerador em relação à bebida. Então, não dá. Uma cerveja significa voltar à estaca 0. Né? Eu sei que a gente vai ter um tempinho para perguntas, para compartilhar, então isso vai ficar tranquilo. Nas artes também, o inconsciente, nas artes e nas ciências também, o inconsciente vem inspirando e ajudando a gente a quebrar paradigmas, a ampliar o horizonte. Então, eu mostrei alguns exemplos aqui das artes plásticas, mas a gente tem vários exemplos nas ciências, onde a gente vai ver que o final da descoberta, ou o passo seguinte
parte da descoberta não foi feito através da lógica, não foi feito objetivamente, foi feito em um sonho. Qualquer livro de sonho, vocês vão ver vários exemplos. Na química, na física, na matemática. Tem um que inventou a máquina de costura, o Singer, né? Até o nome de muitas máquinas era Singer, que ele não conseguia ver onde colocava um buraquinho na agulha. Ele tinha tentado em vários lugares, mas ela sempre ficava embolada, ou em torno da agulha, ou ia embolando no pano. E aí ele já estava exausto e não conseguia, e tentava, e pesquisava e não conseguia, até que ele teve um sonho. Deve ser daqueles de Hollywood da época dele, né? Que ele foi pego por pessoas da região, foi amarrado em um tronco, eles colocaram palha em volta e iam colocar fogo. Na hora que estava ali no último suspiro dele, né? Porque ele ia morrer queimado ali, ele olha e ele não estava em uma estaca, ele não estava em um pedaço de madeira, ele estava em uma enorme agulha. E a agulha tinha o furinho exatamente no lugar onde ele tinha que colocar. Ele acorda e vai e consegue terminar a invenção dele. Na literatura, então, é uma fonte de inspiração maravilhosa. Como exemplo, a gente tem o clássico, né, o Dr. Jekyll and Mr. Hyde, que é do Robert Louis Stevenson, que já era um autor consagrado na época dele, e ele teve um sonho em que ele percebia que tinha nele um outro aspecto, um aspecto feio, distorcido, cruel, que tinha ideias e pensamentos e desejos muito estranhos. E a esposa dele falou: por que você não escreve a respeito disso? E se tornou um clássico justamente dessa dissociação. Né? O Jekyll é o aristocrata, rico, respeitado, já há várias gerações, e aí entra o sonho. Só que ele sentia que tinha um negócio nele. E como ele era uma pessoa que tinha muita posse, ele falou: eu quero ver isso fisicamente. E aí ele começa a comprar os químicos e consegue viver essa transformação. E vira o Hyde. Hyde, literalmente em inglês, é escondido. Só que ele bota um Y, né? Eu acho que para dar uma disfarçada no Mr. Hyde. E aí o Mr. Hyde, quando sofre essa transformação, ele comete todas as atrocidades. Pega a menininha, joga no chão, pega a bengala do Dr. Jekyll e dá bengalada nos velhinhos, faz tudo, até que ele comete um crime. E aí ele começa a ser mais procurado. E as pessoas um dia veem o Hyde entrando na casa do Dr. Jekyll e falam: esse cara horroroso, esquisito, na casa do Dr. Jekyll, e aí ele já não consegue esconder mais. E essa transformação já não está mais sob controle dele. Tanto é que um dia ele está sentado e ele vê a mão do Hyde virando nele, aquela mão feia, distorcida, cabeluda. Aí ele pegava os livros do Dr. Jekyll, que ele tinha uma grande biblioteca, um homem de grande conhecimento, ele escreve pornografia, rasga, bota palavrão, e aí ele tinha que viver. E esse é o perigo da dissociação, que o inconsciente tenta ajudar a gente a não passar por isso, né? Então, nos sonhos você pode ter uma mensagem de algo inconsciente, como foi essa, para o consciente. O que é o consciente? É tudo que eu sei a meu respeito. E a gente vai ver que isso se esgota rapidamente, né? O que eu realmente sei a meu respeito? Meu nome, telefone, nome do marido, dos filhos, endereço, O inconsciente não vai estar falando disso. O inconsciente vai estar colocando outras questões para mim, as questões que foram empurradas para baixo, que estão dentro do armário, e que eu preciso olhar. Se eu quero transformar, eu tenho que olhar, eu tenho que acolher. Então vai ser uma mensagem do inconsciente para o consciente. Muitos sonhos, você vai estar vendo uma batalha do consciente e do inconsciente sendo travadas. É alguma coisa que você não aceita em você e que você desesperadamente projeta nos outros ou empurra para baixo, né? Pode ser também uma mensagem do seu inconsciente para você se tocar, para você mudar de atitude, para você compreender o que você está fazendo. Eu tinha uma moça que eu acompanhava jovem, bem jovem, e ela tinha um problema de obesidade desde a infância, uma coisa muito difícil, muito difícil.
E um dia ela trouxe esse sonho que ela estava sentada comendo bloquinho de Lego. Só que ela comia os bloquinhos de Lego sem parar, Lego, né, um bando, né? Ela comia um atrás do outro, um atrás do outro. No sonho, ela estava absolutamente tranquila fazendo isso. Isso também é uma coisa legal, gente, para ver nos nossos sonhos. Qual era a sensação no sonho e qual é a sensação que você tem ao despertar? Ao despertar, ela ficou horrorizada. Achou horrível aquilo, né? E era ela na idade atual. Uma coisa importante fazer também é fazer perguntas a respeito do sonho. E as perguntas começaram a ser feitas, né? Da minha parte e da parte dela também. Ela brincou muito de Lego. Então era uma coisa que ela regredia. Nesse movimento da compulsão, da satisfação oral, com certeza era isso. Essa inadequação, essa compulsão e o mal que o Lego ia fazer para ela. Então ela entrou em contato com tudo isso, como tenta dar uma diminuída nisso. Agora, veio na medida certa o sentimento dela, né, de ficar horrorizada com o que ela estava fazendo. Às vezes questões de dilema também são maravilhosas a gente trabalhar com sonho. Eu lembro de uma pessoa também jovem que estava num dilema danado de relacionamento. Não sei, a pessoa não mora aqui, será que relacionamento à distância dá certo? E era uma pessoa francesa. E aí, falei, escuta os sonhos. Né? Porque tinha, sabe quando você pega a balança objetivamente e tinha coisas nos dois pratinhos iguais para continuar o relacionamento, para terminar? Como é que você, né? Como é que você chega a uma conclusão? Aí ela sonhou que apareceu um cachorro, ela começava a fazer carinho no cachorro e ia atrás do cachorro. De repente ela estava num lugar onde todo mundo falava francês. Bingo, né? E aí ela foi e seguiu. Isso, porque objetivamente não tinha como avaliar a situação. A situação era uma situação equivalente, mas o inconsciente já projetou um potencial que ela não conseguia ver. E às vezes é exatamente assim, tem um exemplo da Von Franz também, que ela fala que, de uma pessoa que ela acompanhava e que ela estava diminuindo muito o parceiro dela, diminuindo, e aí ela sempre sonhava com ele apaixonada, envolvidíssima, dedicadíssima. Vem cá, onde é que está uma interface aí, de como você o vê durante o dia e como o seu inconsciente o apresenta? E aí foi trabalhada a dificuldade potencial na relação, tinha. A dificuldade era dela de viver aquilo que o inconsciente estava apontando. Uma coisa que tem muito agora é essa incubação de sonhos. O que seria isso? É uma coisa que naturalmente muitas sociedades fazem. Eu quero sonhar com uma questão, como eu falei para essa pessoa, né, do cachorrinho que levou ela para a França. Pede da maneira mais simples possível. Hoje à noite eu vou sonhar e pode ser que seu inconsciente tenha algo mais importante na pauta para te falar. Aí ele não vai falar do seu namorado, ele vai falar de outra coisa. Recebe isso também. Porque a chance é, depois que ele falar tudo que é importante, ele também falará disso. O Stanley Krippner, até a Ana Inês me perguntou, que é uma pessoa que já veio muito a Brasília, é um grande estudioso, tem vários livros em português também a respeito dos sonhos. Ele trabalha numa universidade em São Francisco, em Saybrook, e na experiência dele, ele falou que 100%, e olha que na nossa área da psicologia é difícil o tal do 100%, todas as pessoas que pediram um sonho, sonharam. É uma questão de tempo. Pode ser nessa noite, e aí ele tem todos os dados estatísticos, ou pode demorar 6 meses. Ele traz o exemplo de uma pessoa que, quando o pai dela faleceu, ela estava do outro lado do mundo, numa época que não era tão fácil e tão rápido viajar. E ela não conseguia o enterro do pai. E ela tinha muita coisa para falar com ele, ela estava com aquela sensação, aquele vazio dentro dela. E aí, né, você pode botar uma foto da pessoa, pensar nisso todo dia e tal, até que ela conseguiu ter uma sequência de sonhos com o pai dela, e aí esse vazio foi preenchido, né? Algo que era tão importante para ela. Gente, vocês querem fazer umas perguntas? Tá bom? Oi? Para as perguntas, né? Tá certo, não, porque eu quero ouvir vocês também, né? Maneiras de
lembrar do sonho, sempre do jeito mais simples. Isso que eu falei para vocês. Eu acho que primeiro, reconhecer, né, que o sonho está sempre dando uma dica para você. O Freud falava que o sonho não escutado, o sonho não lembrado é como uma carta que você recebeu e você não abriu. Isso na época dele, né? Mas imagine você receber uma carta, né? Tem alguma coisa ali que é para você, tá lá o seu nome. Só que o Freud achava que tudo quanto era carta falava de sexo, né? Nem todas as cartas falam de sexo. Algumas sim, outras não. Né? Porque até na visão dele de consciente, eram essas pulsões, esse material reprimido. E na época dele eu acho que se vivia muito isso mesmo, e o Jung já abriu essa questão. Então, quais são as cartas, né, que estão sendo enviadas de você para você mesmo? Elas contêm um autodiagnóstico, um autoacompanhamento. A questão do autoconhecimento é uma proposta humana de muito tempo. Quem é você? Qual é a sua natureza? Né? O que está relacionado, o que nutre a sua alma? O que te revitaliza? Onde é que você vai encontrar isso? Se a gente for olhar para esse lado de fora, a gente vai para o shopping, né, gente? Porque a motivação é, se você tiver ou isso ou aquilo, você vai se sentir melhor. A escuta, ela é interna. Ou algo que você está fazendo que distorce um pouco a sua maneira de ser, que traz mal-estar para você. O sonho vai te falar disso. Quanto mais você for ao encontro dessa semente de totalidade que está dentro de você, que tem um solo para ser plantada. Tem coisas que são plantadas no deserto, tem outras que são plantadas na floresta amazônica. Florescem da mesma maneira, mas os nutrientes, a quantidade de água, está ligado a isso. E cada um de nós tem essas sementes com essas particularidades. Então, como é que você reconhece esse quem é você? Como é que você mantém atualizado esse diálogo do que a gente chamaria de ego, esse centro do campo da consciência, né? Que conhece as informações objetivas a seu respeito, com aquilo que é desconhecido. Ter essa humildade, que tem algo aqui, né? Que eu não sei o que é. Agora, eu posso ter contato, eu posso ter acesso diariamente. E é interessante, né? Porque tem um aspecto fascinante também, né? Que eu acho que permite você se encantar com as possibilidades humanas contidas em você. Tem muitas, os unicórnios nos Estados Unidos também escutam muito os sonhos e eles consideram um crime você esquecer de um sonho. Se o seu corpo, se a sua totalidade teve o trabalho de fazer essa produção, porque o metabolismo da gente participa no sonho da mesma maneira como se ele estivesse acontecendo na vigília. Isso os laboratórios têm a dizer. Então, se eu sonho que tem um pitbull correndo atrás de mim, meu corpo vai responder como se o pitbull estivesse correndo atrás de mim. Tanto é que a gente acorda cheio de adrenalina e a gente precisa de um tempo para o metabolismo voltar a um estado de sono. Se eu tenho um sonho muito agradável, né, eu já vou num clima diferente. Ontem eu tive uma pessoa que chegou e falou: estou no climão do sonho. Ele não acabou ainda. Estou no climão do sonho. Né? O senso de humor é uma coisa muito boa. Eu falei: ótimo. Vai ajudar, porque quanto mais ele esfriar, mais a gente tem que fazer um esforcinho para trazer ele de volta para o vaso alquímico, que é a proposta da psicologia junguiana. Né? É aquele momento que vai conter, ele é sagrado, ele é protegido, não tem nada pré-concebido, não tem certo nem errado, e ele contempla a transformação. E o que essa pessoa falava o tempo todo era: que climão! E é uma pessoa que não lembra muito de sonhos. Tem outras pessoas que falam para mim: porque eu sempre falo bons sonhos, quem me conhece aqui sabe, bons sonhos, eu sempre falo isso, né? Ela: para de falar isso, porque eu só tenho pesadelo. Opa! E às vezes vem, não dá para compreender, às vezes vem uma camada de pesadelos com o mesmo tema. Aí eu acho que vale a pena, quando um personagem se repete, né? É quase como se fosse: eu bati na porta, agora eu estou arrombando.
Agora não dá mais para esperar. Essa sua estrutura tem que lidar com o aspecto aí que você está deixando inteiramente de lado. Às vezes é um pedido, outras vezes passa a ser uma exigência. E encontrar uma maneira criativa, gente, de desenhar. São desenhos, eu não mostrava, agora eu mostro tranquilamente, são imagens de sonho. E Jung fez muito isso, né? Ele foi esculpir pedras, ele pintou mandalas, o livro vermelho é belíssimo. E ali estão os devaneios, as visões. E ele era uma pessoa que tinha visões durante o dia, que é uma coisa que é muito associado ao xamanismo, à pagelança, ao medicine man, como é falado nos Estados Unidos, que são aquelas pessoas que elas tem um sonho maior do que as questões pessoais dela. Ele teve quando ele estava em um trem viajando, em que as montanhas começavam a crescer, elas protegiam o hemisfério norte, protegiam a Suíça. Isso ele teve uma visão, não foi um sonho. Ele estava no trem, ele viu isso, é bem diferente, né? E aí o mar estava vermelho, tingido de sangue, e milhares de corpos de defuntos por todos os lados. Pouco tempo depois começou a Primeira Guerra Mundial. Então, naturalmente, ele associou. Geralmente, a gente vai sonhar com os nossos processos psíquicos, mas algumas vezes a gente sonha com algo que seria essa outra categoria aí dos sonhos, né? Que é quando você não está tendo um conflito do consciente com o inconsciente, o inconsciente não está tentando dar um recado, como deu para essa moça dos Legos, né? É algo que você não encontra nenhuma relação, é algo que irrompe, é um processo inconsciente, e a gente tem essa camada de substrato comum. Não só todas as pessoas que estão na trajetória de existência nesse momento, mas como todas também que já estiveram por aqui. Independente da crença que você tem em relação a isso, na questão objetiva, a gente sabe que a gente passa material genético de uma geração para outra. Então, a gente também passa lembrança, a gente também passa memória. É claro que o plano vertical vai abrir um espaço de compreensão muito maior, né? Mas ele também cabe nessa dimensão objetiva. Pode ser perguntas agora? Alguém quer fazer uma pergunta, um comentário? Passa para lá? Como é que a gente faz? Como é que é mais fácil? Você quer perguntar ou comentar? Ah, tá certo. Obrigada. Então, dentro dessa questão de incubação de sonhos, sonhos lúcidos é uma coisa que tem chamado muito a nossa atenção. Ele acontece espontaneamente. O que é um sonho lúcido? É quando eu acordo dentro do sonho, eu me dou conta que eu estou sonhando. Então, é como se eu despertasse o estado de vigília, que é onde a gente se encontra no momento, dentro do sonho. Quem acompanha os sonhos há muito tempo, várias vezes vai ter passado por isso. Eu acho que ele amplia a situação, né? E como eu estou no estado de vigília, eu tenho consciência. Se eu vejo aqui uma porta, eu desperto no sonho, eu posso caminhar no meu sonho, dormindo, na direção daquela porta, ou eu vou lá e fecho aquela porta. Então eu tenho esse discernimento, essa possibilidade. Muitas sociedades tribais americanas trabalham o sonho lúcido. Geralmente vai ter alguma dica para você sonhar lúcido. Por exemplo, um som para você despertar no sonho, ou algum objeto que você coloca ao lado da cama, e aí você vai lembrar dele. Então vai ter uma maneira. Então, como eu falei, né? Acontece espontaneamente, ou você pode treinar, fazer um treino para sonhar mais o sonho lúcido. É você ter a vigília no sonho. Além desses sonhos lúcidos, a grande parte das vezes eu consigo manipular meus sonhos. Eu consigo projetar tudo e qualquer coisa que eu imaginar e fazer o que eu quiser. Eu sou dono mesmo do inconsciente. Na verdade, você vai estar interagindo. O inconsciente no sonho lúcido, ele vai continuar colocando coisas ali para você e questões ali para você.
né? E mesmo as pessoas que treinam muito, eu sei que tem tido cursos para fazer o sonho lúcido, você vai nesse estado desperto até um determinado ponto. Depois o inconsciente vai continuar ali, colocando para você os conteúdos, as situações e as experiências que forem necessárias no seu processo. Oi? Tá dando para ouvir agora? Sim. Agora sim. Porque continuando esse conteúdo do sonho lúcido, eu também tenho com frequência sonho lúcido, mas eu nunca estudei isso, né? Comecei a estudar a partir da experiência e não me vivi a experiência, né? E alguns elementos do sonho começaram a invadir o meu cotidiano. Por exemplo, cachorro. Cachorro é um elemento que eu vejo muito durante os meus sonhos. Durante os sonhos lúcidos, eles também estão lá, independente da minha vontade ou não. E são elementos que eu tenho que valem no meu cotidiano mesmo. Assim. Não sei se é bem a visão igual a do meu livro, mas eu sinto o cachorro atrás, eu tenho e aí eu não sei qual é o... Entendo. O que eu vou te sugerir é o seguinte: dá uma ampliada para você encontrar mais associações com o tema do cachorro na sua vida. Eu vou pedir que você, por favor, não me responda, né? Porque eu acho que aqui a gente não tem um vaso alquímico para trabalhar um sonho. E aí as sugestões que eu estou dando para você ficam para qualquer pessoa em qualquer sonho. Então, faz um registro. Quais foram as experiências significativas que você teve com o cachorro na sua vida? Ou ruim, ou boa, não importa. Quando você abre o seu arquivo, cachorro, o que você já viveu em relação a cachorro? Cachorro é um tema que está muito presente em contos de fada, em fábulas, esses animais domésticos, né, que até mudaram um pouco ao longo dos milênios pela convivência, estão muito representados nas histórias. Dá uma olhada geral, coloca lá cachorro e vê se tem uma dessas histórias que particularmente te toca. São duas maneiras, como está sendo constante e repetido, para ver se tem alguma associação que você faz que nutra mais esse tema e você consiga desenvolver algo. Às vezes isso é comum, um tema que está aí, batendo. Então seriam duas sugestões, da vigília e do ponto de vista mítico, de contos de fadas, o que você retira? Fazer um registro para ter uma série. Oi, tudo bem? Sim. Beleza. Eu também tenho muita curiosidade relacionada ao sonho lúcido e eu queria saber, assim, se o Jung ele chega a pesquisar isso e, assim, se é interessante a gente ter sonho lúcido para entrar no inconsciente de uma forma... Não sei, porque parece que o sonho lúcido a gente consegue levar o consciente ao deixar conteúdos inconscientes de forma consciente, assim, pelo menos na minha visão, assim. E eu queria entender melhor, assim, se é interessante a gente ter sonhos lúcidos e se isso permite que a gente acesse conteúdos do inconsciente de maneira mais fácil. Isso é real, assim, você acha? Olha, eu confio na sabedoria do inconsciente. Eu acho que essa interação, esses pedidos que a gente faz, eu acho que é importante que tenham uma mediação, né? O Jung procurou olhar para a questão dos sonhos, colhe o sonho que vem essa noite. Ele é na medida certa, ele é o seu número, como a gente diz. Você não precisa, isso, aquilo. Por exemplo, eu até sinceramente acredito que essa moça que o Krippner fala, que queria muito sonhar com o pai, e o Krippner ajudou ela através dessa técnica da incubação de sonhos, que naturalmente em algum momento ela teria sonhado com ele. Essa é da minha experiência. E que o sonho lúcido vem, né, em um momento que for significativo para você ter essa interação, para você ter essa parte consciente presente em um conteúdo inconsciente. Então a minha dica é: recebe o sonho do jeito que ele vem. Ele vem toda noite, ele vem 3, 4 vezes por noite, né? Eu acho que o sonho lúcido ele não é maior, melhor, menor ou pior
do que o seu inconsciente tem para te falar essa noite. É claro que quando a gente está imerso em alguma coisa, como o Jung estava na alquimia, né, vai ter essa interação. Ele teve um sonho que ele ia numa parte da casa que ele não conhecia. Chegava lá, tinha uma biblioteca. E ele pega um livro de alquimia. Dias depois chegou um livro de alquimia para ele que tinha exatamente as mesmas ilustrações. Então isso vai acontecer, isso tem uma prontidão, né? Isso tem um desenvolvimento. E o último sonho que ele teve, eu estava falando para vocês, como que o inconsciente da gente prepara a gente para as grandes transições da vida. E a morte é uma delas, que a gente está numa sociedade que tem um enorme tabu em relação a isso, mas o inconsciente não está ligado nisso. O sonho que o Jung teve dias antes dele falecer, ele olhou para cima e tinha uma enorme pedra arredondada. E nessa pedra estava escrito que era a pedra dos sábios, e ele lia nessa pedra que isso seja um sinal de totalidade e unidade. Ele morre 2 dias depois. A Vera Kon, da terapia iniciática, né, que hoje não vai dar tempo para a gente falar, que o Eric falou um pouquinho, ela veio ao Brasil durante muito tempo, ela faleceu com 100 anos, eu tive assim, a felicidade, né, de estar junto a ela quase 30 anos. E uns 4 anos antes dela morrer, ela era muito livre em relação a falar dos sonhos dela, era uma pessoa assim, muito corajosa. E ela falou, Teresa, eu tive um sonho que ela passava por várias situações, não só situações que ela viveu na vida dela, mas situações de outras épocas. Então, umas eram de tipo período de Idade Média, outras situações que ela passou, um daqueles sonhos compridos. E aí ela vai se despindo, e ela tira toda a roupa, e aí ela mergulha em um poço, e não volta. E ela fala, você não acha que esse sonho está ligado à minha morte? Eu falei, ai, Vera, acho que tá. Não tem como falar. Ela estava com uns 96 anos, né? Tem um aspecto pragmático e objetivo, inegável, né? Mas ela falou, mas eu já estava esperando isso do meu inconsciente. Estou com 96, não tinha sonhado com a morte ainda a essa altura. Ai, ainda bem, né? Ela falou, espero ter outros, né? Tava na hora, né? Com uma leveza, com um senso de humor. Então, desses sonhos que eu estou te falando, teve uma parte dessa centelha de consciência que acendeu. Mas colhe o de hoje à noite, que está de bom tamanho, e o de amanhã, e registra. E é como se, de um certo jeito, a gente vai pegar uma letra e a gente faz uma... A gente consegue fazer ali uma sílaba e depois a gente faz uma frase. Eu estou falando com conteúdo de sonho. E daqui a pouco a gente tem um parágrafo, porque os sonhos, eles estão ligados, vocês vão ver. Eu tenho uma coisa antiga, em situações difíceis, é horrível, né? Mas que a pessoa parece necrosada. É tão incômodo, tal. Eu já tive uma situação de trabalho, eu fui psicóloga de uma escola, era uma barra pesadíssima, uma manipulação na administração. E aí eu sonhava que eu entrava para a sala de reunião e fulano em estado de necrose, adiantado ali, conversando de boa, normal, falando, mas como é que pode? Entendeu? E essa é uma situação que, nessa hora, o sonho fica lúcido para mim. Opa, já vi esse negócio antes, a barra está pesada. Não brinca, não. Né? Então, eu acho que tem uma organicidade aí. Quando vier lúcido, bem-vindo. Quando não vier lúcido, bem-vindo também. É a minha dica, eu sei que tem gente que gosta. É só um adendo sobre sonho lúcido, a gente vai ter palestras também sobre projeção astral, que talvez tenha mais a ver nesse sentido. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Tem uma passagem do livro do Castanheda que o índio diz que a gente tem que prestar atenção nos sonhos, existem certos exercícios para a gente acabar entrando nesse âmbito do sonho lúcido. O Jung também aborda tais exercícios e de que forma? Eu conheço um pouco, né? Tem um livro só sobre sonhos, né? Do Carlos Castanheda e do Dom Juan. Mas eu acho que ele está muito ligado a essas tradições do hemisfério norte, onde tem muitas sociedades que vão escutar o sonho e trabalhar diferentes dimensões.
O Jung, que eu conheço, gente, ele estava ligado a faz a colheita diária, né? Recebe, se familiariza com essa linguagem, ao invés de privilegiar um sonho ou outro. E ele sabia, tem certos sonhos que ele chamava dos sonhos pequenos, que são os sonhos do número 1. Você está com fome, você não comeu, você vai dormir comendo, né? Você está em privação sexual, você vai sonhar transando. Então são as coisas básicas, fisiológicas, do dia a dia, que você vai lidar com isso. E tem os grandes sonhos. No sonho lúcido, tem essa possibilidade de a gente partir de uma questão do número 1 e se abrir, né? Mas o inconsciente, ele vai estar dando para você o que você precisa. Eu não sinto que ele privilegiava. É a colheita diária dos sonhos. Boa tarde. Eu conheço uma pessoa que sonha muito, tipo, ela não consegue controlar os sonhos, as coisas vão agindo e ela vai lidando. Só que ela tem sonhado repetitivamente muito que os dentes dela caem muito. E ela pega e fica colando, costurando, coisa louca. E ela vem sonhando repetitivamente isso. Aí eu queria saber se isso quer dizer se vai acontecer alguma coisa ou se há alguma informação para ela, alguma mensagem. É interessante que, para mim, me deu uma agonia ao falar dessa imagem, mas não necessariamente para a pessoa isso vai... Qual é a sensação, a emoção que isso deixa para ela? É uma insistência, ele está usando a mesma linguagem de maneiras um pouco diferenciadas. Teria que prestar atenção, e eu iria nessa mesma direção. Como é que é a relação dela com a boca? Como é que é a relação dela com os dentes? Como é que é a história dela com essa parte do corpo dela, né? E a sensação que essa imagem repetidamente vem causando a ela associa essa sensação, esse sentimento, essa emoção a que situações na vida dela seria ampliar e associar. E buscar se tem alguma coisa, buscar os mitos, mitologizar isso. O Campbell falava que os sonhos são os mitos públicos. E os mitos, os mitos são os sonhos públicos, né? E os sonhos são os nossos mitos particulares. Então, na mitologia dessa sua amiga, está fortemente essa questão dos dentes presentes. E agora, se ela for para esse outro prisma público, né, que são as mitologias, o que isso reflete? O sonho, ele é um espelho, que você levanta esse espelho diante de si. Às vezes ele está muito perto, aí você vê muito pouco, você vê só o que é conhecido. Se você distancia um pouco esse espelho, você vai ter um pouco mais do contexto, você vai ter um pouco mais da sua imagem inserida no seu momento. Então, acho que ela precisa dar uma distanciada aí desse espelho, porque tá sendo insistente esse tema. Alguém queria falar? Sim. Gratidão, né, pela oportunidade de estar aqui, por estar ouvindo você, aprendendo de maneira tão sensata, né, considerando o ser humano como um todo. Cada representação simbólica do sonho a gente tem mesmo que ver a totalidade, tudo. E aí você mencionou dos sonhos primários, né, sonhos compensatórios. Eu queria pegar a questão dos sonhos que a gente chama de premonitórios, que você fizesse indicações de livro, de conteúdo abordado em quem tem esse tipo de sonho com mais frequência. Se há dentro da neurociência, da neuropsicologia, já algum estudo mostrando o que ocorre no funcionamento cerebral de algumas pessoas que tendem a ter maior quantidade desses sonhos que ocorrem posteriormente, né? Gratidão. Obrigada. Olha, o que a gente tem, que eu saiba, é saber a hora que a pessoa está sonhando, o tipo de sonho que ela tem, se é um sonho lúcido, se ela conseguiu incubar o sonho, se é um sonho premonitório. Como eu estava falando no início, a circularidade de passado, presente e futuro é algo que acontece no sonho. Por isso que tem as sincronicidades, a premonição, né? Você sonhar com algo que ainda vai acontecer, como foi o sonho que eu tive, né? Da tempestade, com a falta de luz total. Claro que eu me projetei no dia seguinte.
claro que eu tinha um estado de prontidão e de alerta. Agora, em termos que eu saiba da neurociência, ela não vai conseguir falar para você, né, por que tem essa incidência maior. Ela pode até falar das pessoas que estão sonhando mais. Eu acho que quanto mais a gente encontra uma função, um significado para os sonhos na nossa vida, mais a gente vai sonhar. E como a gente vai sonhar mais, a gente vai ter mais sonho lúcido, vai ter mais sonho premonitório, vai ter mais os sonhos do número 2, que é esse sonho de algo em mim que é maior, do grande ser, do centro da alma universal. Eu também vou ter esses sonhos do dia a dia. De chegar atrasada, sabe esses sonhos do dia a dia? Então, quanto mais você aumentar a sua colheita, mais de todos os tipos de sonho você terá a seu favor, né? Gerando seu autoconhecimento, seu desenvolvimento, seu processo de individuação. Ele é um alimento do nosso processo de individuação. Tá bom? Bons sonhos! A gente agradece muito a sua presença, Tereza. Foi brilhante, foi muito bom falar sobre esse tema. Agradecemos a presença de todo mundo também. A gente está sem luz hoje, mas foi também outra sincronicidade. Né? E semana que vem a gente tem mais no mesmo horário, a gente está vendo o tema ainda, então acompanhe a gente pelo Facebook e nos vemos por aí. Então, boa semana. Toda semana é quarta-feira.